Talvez você não tenha escutado ainda o termo plataformização do trabalho, mas é bem provável que você já tenha feito compras de modo remoto por algum aplicativo e recebido na sua casa através de algum entregador. A matéria de hoje é sobre essa categoria, os entregadores de aplicativos, homens e mulheres que cruzam a cidade em motos e bicicletas em condições de trabalho muitas vezes precárias. Sobre esse tema, a URGS integra um projeto de pesquisa-ação chamado Fair Work, coordenado pela Universidade de Oxford, que integra 20 países. Confira. Com a inserção das máquinas, da produção em massa, da automação, da tecnologia, que tem ocorrido de maneira mais rápida e mais eficiente, né? Os espaços ocupados pelo trabalhador que vende a sua força de trabalho, eles também se transformaram. Muito por conta da internet, a gente acabou tendo essa figura de plataformas que alegam fazer uma ponte, né, ligando o trabalhador e algumas empresas. Então, o que a gente tem hoje, na verdade, é o crescimento de um tipo de trabalho que ele é mediado por plataformas digitais, mas são formas de trabalho que já existiam. Mas as empresas, elas chegam com a tecnologia, né, facilitam a adesão dos trabalhadores ao serviço, elas dominam setores do mercado, no início oferecem atrativos financeiros, e isso faz com que elas cresçam no mercado, dominem setores do mercado e desmontem, né, o tipo de serviço tradicional, do táxi, da entrega. Se trata de uma dinâmica de trabalho que tem alguns elementos, né, especialmente de flexibilidade de horário, flexibilidade de vínculo, de algumas diferenças do trabalho por demanda, né, de um trabalho que não é contínuo, que não é regularizado. A minha decisão para trabalhar como entregador de aplicativo se deu realmente devido a questões econômicas, né, financeiras. Bom, a princípio, como eu tinha outro emprego na época, eu atuo como entregador de aplicativo desde 2018, eu estava trabalhando integralmente, né, e a minha rotina de trabalho era basicamente turno integral, das 8 às 6, no meu outro serviço. E após as 6, até umas 7, chegar em casa, trajeto, eu pegava mais ou menos umas 7 horas no aplicativo e depois ia até cerca de 10, 11, meia-noite, dependendo dos dias, né, das rotas. Se houvesse bastante demanda de pedidos, eu acabava trabalhando um pouco mais. A gente agora, né, no projeto Firework, que é um projeto que eu faço parte, o Firework Brasil, a gente tem avaliado, né, diferentes plataformas. Agora, no dia 15 de março, vai sair o nosso relatório. Se tu quiser entrar lá no site do Firework Brasil, já temos várias avaliações de diferentes plataformas, algumas as mesmas, né? São 26 países já cadastrados no Firework Brasil, um projeto que é coordenado pela Universidade de Oxford, mas que tem toda essa amplitude, né? Eu faço parte... no Brasil é coordenado pelo professor Rafael Groman, que é da Unicinos. O que a gente pode notar com base nesse projeto internacional, que avalia essas plataformas, é justamente isso que nós estávamos falando, que o problema não é exatamente a plataforma em si, mas a regulamentação. A prova é que vários países do sul global, né, por exemplo, toda a América Latina, países da África e da Índia tiveram notas muito baixas. Em contrapartida, alguns países, como por exemplo Inglaterra e Alemanha, tiveram pontuações até que interessantes, né, acerca dos 5 princípios de trabalho decente que são avaliados pelo Firework. Qual que é a diferença, então, de muitas vezes, uma mesma plataforma, né, o mesmo aplicativo funcionando na Alemanha e no Brasil, né? A diferença é que alguns países têm leis de regulamentação do trabalho que obrigam essas empresas a estabelecer uma série de critérios de segurança para poder operar. Os trabalhadores, antes protegidos por um arcabouço normativo, eles acabam agora assumindo uma figura, uma persona, né, de autonomia, que na verdade é informalidade e desproteção. Eu, como motoboy, nossa
comunidade de entregadores por aplicativo. Se nós nos acidentamos ou por alguma ventura não podemos trabalhar, a gente realmente fica necessitado. As faltas de leis trabalhistas, então não existe férias, não existe seguro-desemprego, não existe benefícios, e eu acredito que o principal fator que prejudica os entregadores é a falta do vínculo realmente entre as plataformas de aplicativos com os entregadores. Num primeiro momento, eu vejo que, mantendo-se a situação como está, o futuro é de uma precarização ainda maior da relação de trabalho, né? E isso vem de forma mais grave, mais deletéria, em função das desigualdades que a gente já tem consolidadas na nossa estrutura social. Essa parte da injustiça mais explícita e da baixa remuneração, elas são a principal pauta dos entregadores. Mas isso não impede, né, e que a gente faça o debate de pautas mais amplas. E aí eu acho sim que precisa avançar na pauta da regulamentação do trabalho. Pressionar por projetos de regulamentação do trabalho, isso é evidente, a nível de Brasil e a nível global, como eu falava, né, de ter uma regulamentação internacional de trabalho por plataforma, que tenha garantias mínimas ao trabalhador, de remuneração justa, de contratos claros e justos, de indenizações e de auxílios, né, em caso de acidentes, de furto, de doença ou mesmo, né, de morte. Trabalho é um direito. E por ser um direito, eu, trabalhadora, você, trabalhador, temos o direito de desenvolver uma atividade laboral que nos satisfaça, que nos permita crescimento, que nos permita desenvolvimento humano, que possibilite desenvolvimento social, cultural, regional para as gerações futuras. Mas, acima de tudo, um trabalho satisfatório, não um trabalho de sobrevivência. E muitas vezes também, eu mesmo e colegas com a moto quebrada, a gente com a mochilinha atrás ou com o baú, o pessoal sempre para 2, 3 motos para empurrar, para dar gasolina, para dar carona até um posto e buscar. A nossa comunidade é realmente muito unida. Eu acredito que esse é um dos melhores pontos que eu me orgulho de ser motoboy, ter sido e ter convivido com esses meus colegas.